Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tema um pouquinho mais curto e um pouquinho até mais simples do que os outros que a gente vem trabalhando até por enquanto, porque esse tema vai ser fundamental para a gente começar a trabalhar com função vetorial daqui a pouco. O que nós vamos falar nesse vídeo de hoje é simplesmente do tratamento vetorial sobre uma equação de reta, ou seja, como que eu olho para a equação de uma reta, algo que vocês já conhecem, mas agora é sobre um olhar vetorial, trabalhando isso com vetores, porque já já nós vamos falar de funções vetoriais, e a primeira coisa que eu preciso ter uma noção muito clara é o que é uma reta sobre uma noção vetorial. Então, olha essa situação hipotética que eu tenho aqui. Eu tenho aqui meu plano tridimensional, e eu desenhei aqui a equação de uma reta R. Para eu trabalhar com a equação dessa reta R de maneira vetorial, eu só preciso saber de duas coisas. Um ponto, e esse ponto pode ser qualquer ponto, por onde essa reta R passa. Eu vou falar que esse ponto vai ser esse ponto R0 aqui. Tudo bem? Coloquei um ponto arbitrário aqui. E além de saber quem é esse ponto por onde essa reta passa, eu preciso saber um vetor que me dê a direção dessa reta. E qual seria um vetor que me forneceria para esse problema uma direção dessa reta? Pode ser um vetor sobre essa própria reta, ou se não tiver sobre essa própria reta, pode ser qualquer vetor, eu vou até colocar separado para deixar claro que não tem que ser em cima, pode ser qualquer vetor V paralelo a essa minha reta, onde esse V é paralelo à minha reta R. Uma vez que você conhece um ponto sobre a sua reta e você conhece um vetor que seja paralelo, lembrando que o contido aqui você pode considerar como paralelo à sua reta, você consegue montar a equação vetorial dessa reta, que é simplesmente essa equação aqui, ó. A reta R é dada por R0 mais um certo parâmetro t vezes v. Tenta entender o que isso significa. É tão simples, ó. Estou simplesmente dizendo que um determinado ponto vai fazer parte da reta R se ele for do formato R0 mais um múltiplo escalar de v, porque qualquer outro ponto, vamos pegar um ponto por aqui, ó. Esse vai ser meu ponto R, por exemplo. Se ele está em cima da reta R, com certeza ele parte do R0 e ele vai ser simplesmente encontrado somando-se o V aqui ou somando-se um escalar do V. Pode ser o dobro do V, metade do V, um terço do V, porque todo mundo que está nessa reta tem que seguir absolutamente essa mesma proporção. Isso que a gente acabou de montar aqui, ó, é a equação vetorial dessa minha reta. Olhando de maneira um pouquinho mais profunda, se eu quisesse olhar individualmente para cada uma das três coordenadas, vamos supor que numa situação como essa aqui, ó, eu tivesse aquele R0 como sendo x0, y0 e z0, e esse meu vetor V fosse o vetor A, B, C. Você concorda que quebrando o meu R nas três coordenadas e quebrando o meu vetor nas três coordenadas, eu consigo agora olhar para essa equação aqui, ó, e escrevê-la individualmente, separando o x do y do z? Porque pensa só, quem vai ser o x dessa minha equação aqui, olhando por esse modo? Ó, eu tenho que pegar a coordenada x do R0, que é x0, mais t, onde esse t é algo arbitrário, é um número, é um escalar real, vezes a coordenada x do v, que é a. Então, o x que eu vou encontrar de qualquer ponto pertencente à minha reta, ele simplesmente tem que ter esse formato, ó, x0 mais t vezes a. Quem é o y de qualquer ponto que pertence àquela minha reta? A coordenada y de um determinado ponto que pertence a essa mesma reta, ela tem que partir do y0, e a partir do y0, ela tem uma certa coordenada, uma certa variável arbitrária t, que tem que multiplicar essa coordenada b, mais t vezes b. E da mesma forma, o z, qualquer z, seria do formato z0 mais t vezes b. Porque na prática, quando você pegar uma equação como essa aqui, você vai acabar querendo descobrir quem é o x, quem é o y, quem é o z. Então, na maioria das vezes, você vai acabar quebrando a sua equação nesse formato aqui, que nós já vimos esse tipo de leitura lá no começo do curso. Essas são as equações paramétricas, nós parametrizamos, trocamos o jeito de escrever cada uma. São as equações paramétricas das coordenadas de qualquer ponto P pertencente a essa reta. Então, essas aqui são as
Coube? Coube. Então aqui, ó, essas são as equações paramétricas das coordenadas de qualquer ponto P pertencente a essa reta. Então o que nós já temos até agora? Fazendo uma análise vetorial do que uma reta significa para a gente, eu tenho aqui a equação vetorial da minha reta, que ela tem que partir dessa ideia. Aí nós desmembramos esse R0 como sendo em coordenadas, ó, x0, y0, z0, e esse vetor V, chamado vetor diretor, como sendo o vetor de coordenadas ABC, de direções A, B e C. Então, as três coordenadas de qualquer ponto, vou chamar de P aqui, ó, sobre a minha reta, esse ponto tem coordenadas x, y, z, a coordenada x tem que seguir essa regra. Usando-se o mesmo t daqui, você monta a coordenada y, e para o mesmo t de novo, você monta a coordenada z. Agora notem que ao olhar as equações paramétricas das coordenadas de um ponto que eu tenho aqui, todas essas equações têm um detalhe em comum, que é a variável t. Lembrando que numa situação real, esse x0 é um valor mesmo, e o a é um valor mesmo, que é arbitrário aqui, o que é livre é o t. Se eu pegar em cada uma dessas equações e isolar o t, tenta descobrir para mim quanto vai dar o t nessa primeira equação aqui, ó. T na primeira equação aqui vai ser, ó, vamos fazer de cabeça, vai ficar x menos x0 sobre a. Na segunda, isola o t aqui, ó. T é igual a y menos y0 sobre b. E na última, isola o t aqui, ó. T é igual a z menos z0 sobre... Olha, eu tô fazendo errado aqui desde o começo, ó, gente. Mas ainda bem que deu pra pegar, não vou ter que gravar outro vídeo. Desde o começo eu tô colocando no z aqui t vezes b, já arruma. E coloca um c aqui. Quando eu for colocar esse vídeo, arrumar ele bonitinho para disponibilizar para vocês, eu já coloco uma errata aqui, uma observação que era para ser c, mas em algum momento ele vai ser arrumado. Ó. Então esse último aqui, perdão, é z0 mais t vezes c. Ó, é z0 mais t vezes c, que é a coordenada z do meu vetor aqui, né? Então aqui fica z menos z0 sobre c. Vocês estão vendo que eu escrevi o meu t, porque é o mesmo t. Quando eu pego um ponto específico aqui, esse t ele pode ser qualquer coisa, mas se eu escolher um ponto específico, o t que eu usar aqui é o mesmo que eu uso aqui, é o mesmo que eu uso aqui. Então eu estou falando do mesmo t nessa situação aqui, porque eu estou pensando num ponto específico. Então você concorda que, eliminando o t das três equações, eu posso dizer que x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Essas três equações aqui são as equações simétricas da minha reta. Esse jeito de olhar também aqui, ó, é bem importante. Vai ficar meio apertado, mas eu escrever aqui, ó. São as equações simétricas da minha reta. Então, que tipo de equações nós trabalhamos aqui hoje? Ó, vou marcar as três. Nós temos a equação vetorial da minha reta. Nós temos as equações paramétricas da minha reta, tudo pensando sobre a lógica de vetores, estão vendo? E ali eu tenho as equações simétricas da minha reta. Naquele exemplinho que eu pus aqui embaixo, ó, eu dei dois pontos, P0 e P1, e eu simplesmente quero que vocês me ajudem a descobrir as equações paramétricas da reta que passa pelos dois, ou seja, a reta P0 e P1 que passa nesses dois pontos, e também as equações simétricas da reta que passa por esses dois pontos. Vamos lá? Para montar as equações paramétricas, eu preciso de um ponto, eu já tenho dois inclusive, então quem vai ser seu ponto inicial? Pode ser o P0, pode ser o P1, eu vou usar o P0. Mas assim que eu tiver o ponto inicial P0, aqui ó, eu preciso também de um vetor diretor. Como que eu acho um vetor diretor? Super simples. Se você fizer o vetor que sai de P0 e vai até P1, esse vetor vai estar sobre a reta. Então, com certeza, ele serve de vetor diretor para mim nessa situação. Então, o que eu vou ter aqui numa primeira situação, ó, eu vou usar o meu vetor diretor assim, ó. Me ajudem. Subtrai o x das duas, ó. 5 menos 1, 4. 2 menos 3, menos 1. 4 menos 2, 2. Então, as equações paramétricas... Ficou meio ruim aqui, ó. Então, as equações paramétricas dessa minha reta seriam assim, ó. X igual a x0, y0, z0. Já vou colocar os três aqui, ó. Y e z. Eu posso escolher. Vejam que quando eu estou parametrizando uma equação, a resposta nunca é única, porque vejam só, eu poderia ter feito aqui, ó, numa situação dessa,
Quem que eu posso usar de ponto de partida? Eu posso usar o P0, posso usar o P1, pelo que eu tenho aqui enunciado. Quem que eu vou usar de vetor diretor? Eu posso usar o vetor diretor que vai de P0 para P1, ou eu poderia ter feito o vetor contrário, também dá na mesma, só está apontando para o outro lado, mas a direção está contida na mesma lógica, né? Então vamos lá. Eu vou usar o P0 nessa situação. Então a coordenada que eu vou usar para cada um deles aqui ó, é 1, 3 e 2, mais t vezes a coordenada correspondente lá do vetor. Então aqui para o x ó, seria t vezes 4, ou seja, 4t. Aqui no y ó, seria t vezes menos 1, ou seja, menos t. E aqui para o z ó, seria t vezes 2, ou seja, 2t. Super simples, não falei? Ó? Tá aqui, ó. Essas são as equações paramétricas dessa minha reta. E quem seriam então as equações simétricas dessa minha reta? É só partir daqui, ó. Para você partir daqui, eu não gosto nem de decorar essas fórmulas aqui, porque a ideia da equação paramétrica é só isolar o t em cada uma, não foi daí que veio aqui, ó. Então, ó, como é que você monta a equação simétrica dessa aqui, ó? Seria x menos 1 sobre 4. Isola o t aqui agora, ó. Seria y menos 3 sobre menos 1. E quem seria dessa, ó? Z menos 2 sobre 2. Tá aí, ó. Aqui as equações paramétricas, aqui as equações simétricas. Beleza? Assim a gente trabalha com uma reta sobre a noção vetorial das coisas. Tchau, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.